Pessoal, estou muito feliz hoje, mais um podcast, Pega e Fala, aqui não tem mimimi e pô, hoje eu estou muito feliz de estar com um amigo de muitos anos e que eu conheci em 1991, Haroldo Victoriano Boom. Naquela época, o vulgo cabelinho. Cabelinho, porque eu tinha cabelo na época, né? Nós tínhamos bastante cabelo, hoje não tem mais nada. Hoje a gente não tem tanto. Pô, Haroldinho, prazer te receber aqui, meu irmão. Pô, queria que tu se apresentasse. E aí a gente vai conversar depois um pouquinho da tua história e a gente vai trocando umas ideias sobre polícia, sobre esporte, sobre uma porção de coisa que a gente tem muita pauta em comum. Vamos começar lá falando quem é o Haroldo? Isso aí, vamos lá. Então, meu nome é Haroldo Boom, dediquei 15 anos da minha vida à Polícia Federal. Hoje eu sou gestor e consultor de segurança e casado, 2 filhos, em breve vou ser avô. Muito feliz, em breve vou ser avô. Atleta também, minha vida toda foi pautada dentro do esporte. E hoje eu estou dedicando a minha vida à parte de segurança e segurança privada, consultoria e ao esporte, aos projetos sociais que eu tenho lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Haroldo, assim, tu já começou assim muito bem falando uma coisa, tu dedicou 15 anos da tua vida à Polícia Federal. Meu amigo, uma galera que está assistindo a gente aqui queria estar na Polícia Federal. Tem um monte de amigo meu assim, pô, Rui, tu é policial civil, pô, que legal, eu queria ser policial civil. Tem outros amigos assim, poxa, eu queria entrar na PM. Então, assim, tem muitas pessoas que querem fazer parte da segurança pública. O que te tirou da Polícia Federal? Assim, quando tu decidiu assim, ó, vou sair, e como é que foi esse processo? Então, primeiro eu vou voltar um pouquinho até falar como que eu cheguei à PF. Vamos lá, né? É isso aí. Eu com 26 anos, eu só tinha a 8ª série, nascido lá do Jacaré, né? Lá no Rio de Janeiro. Vendia canga com a minha mãe, com a minha esposa, na praia. Dava aula de jiu-jitsu e tinha uma vida suada, né? Como a maioria dos trabalhadores no Brasil, bem difícil. E através do jiu-jitsu, o jiu-jitsu me possibilitou pagar os estudos, porque você imagina um homem com 26 anos, somente com a 8ª série, eu tinha muita dificuldade para qualquer tipo de emprego formal. E através do esporte eu falei, não, vou fazer meus estudos para conseguir melhorar um pouco, né, de vida. E aí fiz o supletivo, fiz a faculdade tecnóloga e graças a Deus consegui passar para a Polícia Federal. E quanto tempo tu começou a estudar e passar na Polícia Federal? Isso Olha, aí eu queria saber quanto tempo tu se preparou. Então, na verdade, quando eu decidi que eu ia entrar para a Polícia Federal, eu sempre quis seguir 3 carreiras. Lutador profissional, que eu tive muito sucesso, tenho muito orgulho, fui medalhista mundial da IBJJF, lutei MMA no Brasil, no Japão, na Alemanha, no mundo todo, nos Estados Unidos. E só que aí, depois do 11 de setembro, eu fiquei sem um visto para viajar, para fazer essas lutas e para dar aula fora do país. E aí eu decidi, falei, pô, agora então talvez seja o momento, eu, pai de 2 filhos, de eu seguir agora a carreira e buscar o concurso público. E aí eu sempre quis ser lutador, bombeiro e policial. Aí eu falei, pô, legal, deixa eu ver o que eu preciso fazer para ser bombeiro. Aí eu peguei o edital. Quando eu li o edital, tinha muita química e física. A gente foge, né? Cara, aí eu falei, pô, até hoje eu tenho dificuldade com aquela tabela periódica. Aquilo ali é terrível. E aí, engraçado que meu filho fazia química na UNB. Hoje ele passou para bombeiro, né, que também tem muita química, muita física. E na época, quando eu vi o edital, falei, caramba, química e física não vai ficar difícil. Deixa eu ver a parte de polícia. E aí eu me identifiquei mais com aquela matéria que eu ia ter que aprender. Exato. Né? Porque você imagina, eu tinha 26 anos na 8ª série, então eu estava fazendo supletivo, aí me matriculei em um cursinho preparatório, ao mesmo tempo que já logo em seguida terminei o supletivo, já fiz a faculdade e estudando. Então eu queria algo que fosse ter alguma relação, né? Aí eu fiz gestão de segurança privada e nisso eu fui estudando. Ao todo, quando eu comecei a estudar até eu receber a aprovação na prova teórica da Polícia Federal, foi exatamente 1 ano e 30 dias.
Cara, tu saiu da oitava série, Sim, em 1 ano e 30 dias você passou na Polícia Federal. exato. Em diversos cargos e regional e nacional, porque foi o concurso de 2004 que eles fizeram em prazos diferentes de 2 semanas, fizeram o regional e nacional. Eu passei em ambos e inclusive nas primeiras colocações. Isso até me prejudicou um pouco, porque eu já fui chamado e eu não tinha terminado a faculdade. Só que acabou que Problema bom, né? mas imagina, eu ia terminar o curso de formação e eu ia ser eliminado, porque eu não ia ter o diploma para apresentar. Só que acabou que eu ainda sofri um acidente no curso de formação, eu quebrei o braço e eu pude voltar numa outra turma. E aí na turma seguinte, aí eu já estava formado. E ao todo, do dia que eu me matriculei no cursinho preparatório até eu tomar posse e começar a trabalhar em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, na fronteira com Passo de los Libres, foram 2 anos e meio. Eu, com 26 anos, eu estava na 8ª série, com 28 anos e meio, eu estava agente de Polícia Federal, formado e com a minha carteira. Pô, irmão, assim, ó, não fico tão surpreso de que tu falou que em 1 ano e 30 dias você mudou toda a sua vida. E eu acredito nisso porque o esporte, ele dá isso pra gente, né? Eu lembro, assim, pô, eu nasci lá no Jacarezinho, tu nasceu no Jacarezinho, eu nasci na favela do Rato. Rato molhado. No Rato Molhado. Pô, a gente passou por muito, tu falou que vendia canga, assim, cara, vendi limão, vendi bananadas, coisa que a gente deixa lá pra trás, que a gente, muitas vezes, a gente tenta esquecer, porque ninguém quer lembrar daquilo que foi ruim. Ninguém quer lembrar. Foi difícil, Foi difícil. A gente bota metas e segue. E o esporte me fortaleceu bastante, porque foi justamente quando eu percebi que se a gente podia competir com outros caras que já estavam lutando há 10 anos e a gente ganhava deles, isso podia ser também estudando, era igual. Sim. Então, assim, o esporte realmente salva vidas e a gente nasceu na mesma região, treinamos juntos e tu passou para policial federal, eu passei para policial civil. Então, mostra que o esporte nos possibilitou isso, nos deu essa resistência, nos deu essa resiliência. E disciplina, né? Porque todo atleta, ele é disciplinado. Eu costumo falar, Rui, porque assim, ó, eu não tenho muito talento. Eu não sou nem muito inteligente, nem muito talentoso, inclusive para o jiu-jitsu. A gente tem um amigo em comum, o Leonardo Santos. Sim. Né, campeão do TUF Brasil, lutador do UFC. Às vezes eu treinando com ele é incrível, porque aí ou eu mostro uma técnica para ele, ou o Dedé mostra, ele vê uma vez e já replica aquilo melhor até do que daquilo que tu estava mostrando. Estava mostrando. E comigo não é assim. Às vezes ele me mostra uma técnica, o Dedé, um colega, me mostra uma técnica, e eu tenho dificuldade, só que eu vou repetir ele 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, até que eu tenha a proficiência para executá-la. Então o esporte desenvolveu isso em mim. Então não importava onde eu estava na educação formal, não importava que eu estava na 8ª série. O que importava era que eu sabia para onde eu queria ir e o que eu precisava fazer para chegar lá. E eu estava disposto a pagar esse preço. E é isso aí, é justamente o que eu sempre falo, não tem ninguém melhor do que você, talvez mais preparado naquele momento. Exato. Porque tu vai correr atrás e vai chegar onde tu quer. Porra. Vou tirar isso aqui, Adriano. Isso aqui tá voando, essa folha aqui. Pãozinho. Sim. Sim, né? O frango não vai dar, porque senão vocês vão ficar desossando o frango aqui. Aí quando sair que linguiça tá rindo. Será que ele volta ou... Volta, ele vai até o final da noite e vai voltar pra mim. Maravilha. Se fosse ao vivo, sabe o que eu ia falar? Eu ia falar, gente, vamos dar um apoio pro trabalhador ali? Fui rapidinho. Vamos escutar a promoção, gente, vamos lá. Se fosse ao vivo, a gente... Vamos apoiar o empreendedor brasileiro. Sim. Meu, que história, Dom. Parabéns. Obrigado. Vê, né? E aí, tu acha que eu vou aceitar alguém falar que é vítima da sociedade? Caralho. Difícil pra mim. Eu tenho cuidado do que eu Gente, falo pra cacete, não mas tem- é cacete, cara. Não tem, rapaz, eu duvido Tu ralou se pra cacete, qualquer ralei pra pessoa cacete, que cara. queira, que Porra. se alguém chegar pra você, pô, Rui, me compra um livro, me paga um curso, Na hora. me dá um negócio, Na hora. duvido que a gente não se mobilize pra apoiar a pessoa. É o E foi isso pensamento que eu- de vencedor. A gente gosta dessas pessoas, assim. E Exato. são poucas pessoas que têm essa vontade, Exato. tá?
Tu pode ver Exato. que é mais fácil, tem a opção assim, ó, 90 e poucos % das pessoas querem ganhar, elas não querem conquistar. E quando tu encontra uma pessoa assim, tu quer ajudar ela porque tu sabe que ela vai chegar também. Só deu uma pausinha que passou um carro de som. Harold, mas tudo certo, voltamos. Vamos lá. Haroldo, então assim, tu provou que é possível, que basta querer, e não tem como o cara pegar e dar desculpa. Se tu conseguiu, eu consegui, outras pessoas Sim. conseguem também. O que precisa para isso? Então, vou só acrescentar um ponto na sua fala. Basta querer e trabalhar para que aquilo ali aconteça. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, policial federal, como a gente mesmo estava falando, né? A carreira policial, milhares de pessoas no Brasil querem seguir. Né? Mas quem é que realmente está disposto a pagar o preço? Quantos sábados de sol no Rio de Janeiro a gente, né, abdicou de praia, de festa, de diversão, de lazer, para que a gente conquistasse né, o nosso concurso público. Sabe o que eu acho interessante? A minha prima chegou uma vez para mim, Haroldo, desculpa te cortar, ela falou assim, pô, eu lembro que ela era um pouquinho mais velha do que eu, 1 ano e pouco mais velha, e ela só conseguia sair se eu fosse junto, porque meu padrinho confiava em mim, falou assim, ó, o Rui é um cara centrado, isso, aquilo, assim, ó, tu quer sair? Pergunta se o Rui quer sair. E ele sabia que eu estava sempre estudando, e aí eu sempre falava não. Mas aí ela pegava, me comprava, tipo assim, ó, se você fizer isso, eu faço o picão para ti. Aí, eu faço o picão, faço o bolo, então ela me comprava pela barriga, eu gosto de comer. Aí, e aí eu acabava cedendo, saía com ela, ia junto, e ela sabia que era uma coisa bem esporádica. E muitas vezes assim, pô, Rui, tu fica estudando, só estudando. Hoje ela fala para mim assim, pô, ainda bem que tu estudou. Hoje tudo aquilo que tu fez eu vi que deu certo. Sim. E as pessoas não querem pagar esse preço. Exato. É muito mais prazeroso tu estar em casa, vendo televisão, é muito mais prazeroso tu estar numa festa. Sem Agora, no momento que tu senta ali, tu se dedica, muitas pessoas não vão entender. Mas quando der certo, vão Exato. falar que foi sorte. Exatamente. E como é que tu saiu da Polícia Federal? Então, aí eu entrei para a Polícia Federal, tive a felicidade de me formar no COT, no Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, uma das unidades de elite lá. Trabalhei também na CAOP, a Coordenação de Aviação Operacional da Tu era Polícia Federal. então, era tripulante? Isso, atirador designado aerotático. É um sniper de plataforma aérea, entendeu? A gente atua em solo e Também. na plataforma aérea. E aí também me formei no BOP do Rio de Janeiro e fiz o curso de ações táticas lá do BOP, fiz o curso de operações táticas especiais da CORE do Rio de Janeiro e diversos outros cursos de especialização, paramédico de combate, mergulhador. E fui muito feliz, trabalhei por muito tempo, né, por mais de 15 anos. Desculpa te cortar, eu tô escutando aqui. Tu se formou no COT, Isso, tu fez o tático do BOP, isso. o Caveira ou o tático? O Raio, é o curso de ações táticas. Tu que fez- O COESP e o curso de ações táticas são os 2 cursos que você pode fazer para integrar o batalhão de operações especiais. E tu ainda fez um curso com o CORE. Isso. Então tu fez o curso com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com a Polícia Federal. Exato. Além disso, tu ainda fez... O curso eu fiz o paramédico de combate com os médicos e os militares do 160 SOAR, que é a unidade de busca e resgate dos Navy SEALs. E diversos outros, o curso de atirador designado aerotático e diversos outros cursos operacionais que agora nem me vem à cabeça, porque... Haroldo, eu fiz o curso de academia de investigador em 2006, 2008 eu fiquei na academia de novo, fiz para comissário. E depois eu fiz o curso da DIC, que eu fiquei 2 semanas na academia. Sim. 2 semanas não passava nunca, cara. Não. Não passava nunca. E tu fez 3 cursos táticos. Quanto tempo tu ficou em cada curso desse? Então, no do COT são 4 meses e meio, mais ou menos. No CAT são quase 2 meses, no BOP. E no COT da CORE são 2 meses e pouco, quase 2 meses e meio. E curso operacional que é bem sugado. Por exemplo, o de atirador designado aerotático é um curso com viés não de forja, mas de técnica, né? A gente faz muito cálculo. Olha eu de novo aí, não era química, mas era física. Porque quando você vai fazer um tiro de precisão, você tem que calcular, você faz uma análise, faz um cálculo, você tem que levar em consideração a direção e a velocidade do vento da onde você está, da boca do cano,
A mesma coisa, direção e velocidade do vento no alvo, a umidade relativa do ar, hora do dia por conta da angulação, da luminosidade dos raios solares, da luz que vai incidir sobre a luneta, a umidade relativa do ar, até mesmo você estar no hemisfério norte ou no hemisfério sul, isso varia, influencia no tiro por conta da rotação da Terra, a altitude, o COT da Polícia Federal, a base é em Brasília, lá tem bastante altitude, e aí a gente zerava, que a gente chama o nosso fuzil, para aquela altitude. Quando a gente fazia a operação em outro local, a gente poderia ou ir no stand de novo para zerar, para regular o fuzil para aquela região, para aquela cidade, ou a gente fazia o que a gente fala de compensação, né? Que aí você fazia aquele cálculo todo e sabia que aquela variação de altitude ia interferir tanto no Como é que teu tu faz tiro. um cálculo desse no sanhaço? Exato. Vamos dizer o seguinte, quando tu pegou, tu já Sim. participou de operação, que eu sei, no Rio de Janeiro, em alguns lugares, como é que tu vai calcular tudo isso Então, ali na hora que o pau pega? Na verdade, a gente já deixa todos esses cálculos prontos. Essas variações, essas variáveis, você já tem esses modelinhos que você faz você faz esqueci agora o termo, a compensação tática. Então, por exemplo, eu fui para o stand e zerei meu fuzil, ele está ali, certinho, pegando no alvo. Com aquelas condições daquele momento. Se essas condições mudarem, eu só preciso pegar essa mudança e recalcular. Quando você está na operação, você não vai ter tempo e oportunidade, na maioria das vezes, de recalcular, mas aí você já sabe que você já leva um modelinho pronto. Então, a variação foi da altitude foi de tanto. Então, eu já tenho uma cola, a gente chama, né, uma colinha pronta que, já que teve essa variação, a cada tantos metros de variação de altitude, o meu tiro vai bater mais para cima ou mais para baixo. Então, você já tem isso pronto. Aí você pode fazer a regulagem no aparelho de pontaria ou simplesmente as pessoas não entendem, às vezes jogam Counter-Strike, jogam esses jogos de tiro ali. e aí você vê a luneta, você tem normalmente a cruz na maioria das vezes e aquela cruz, em regra, o ponto central é onde o tiro vai bater. Mas você tem vários tracinhos, né, em cada linha da cruz. Aquilo ali é para fazer essa compensação tática. Por exemplo, se eu zerei o meu fuzil a 100 metros, ou seja, se eu atirei para acertar um alvo a 100 metros, na hora que eu for para a operação, se o meu alvo, eu calcular, ele tiver a 200 metros, eu sei que o tiro não vai pegar ali naquela cruzinha. E aí eu sei que cada pontinho daquele significa tantos metros de variação de acordo com a luneta, de acordo com a minha regulagem. E aí que eu acho engraçado, foi interessante falar isso, Haroldo, porque foi assim, muito técnico, muito técnico. Eu falo assim, não tem problema nenhum falar assim, não tinha esse conhecimento, não tinha mesmo. Aquilo que eu não conheço, eu tenho vontade de aprender. Sim. Então, assim, e eu fico, assim, às vezes abismado como é que tem pessoas que não conhecem, que não sabem dessa realidade e querem dar pitaco. Vou dar um exemplo. Olha quanta parte técnica tu falou de um evento para você poder, de repente, sobrevoar uma área de comunidade. E aí chegou alguém que diz que é especialista, que a aeronave não pode sobrevoar naquele local. Exato. É justamente o contrário. E essas pessoas, esses pseudo-especialistas, por não saberem, por não terem conhecimento real das operações policiais, não terem esse conhecimento tanto técnico, científico, como a experiência no campo de batalha, elas ficam elucubrando e falando bobagem, ou pior, muitas vezes, de maneira intencional, ficam criando narrativas para tomar decisões, inclusive para o judiciário, tomar decisões muito mais políticas do que técnicas, porque a aeronave ela é um instrumento sensacional para diminuir, inclusive, a letalidade e o efeito colateral que eventualmente pode haver numa operação policial numa área de alto risco.
entendeu? Então, inclusive para extração, para socorro de pessoas feridas, o helicóptero em si, ele consegue, como ele está num outro plano, né? Ele consegue, por exemplo, desalojar. É muito comum no Rio de Janeiro, nas favelas, existirem verdadeiros bunkers. São muros de concreto em que eles fazem uma seteira. Normalmente eles botam um cano, né, de PVC para eles conseguirem colocar o fuzil e ali é um muro de concreto que o traficante, o criminoso fica atrás dele, abrigado, atirando. E como que a polícia vai conseguir progredir e chegar até esse ponto? Não vai progredir porque primeiro que eles colocam um trilho de trem no meio da coisa, bota um monte de barricada. Exato. E aí aumenta ainda mais o confronto. Já você tendo uma aeronave, a aeronave vem de um plano superior, desaloja aquele traficante, entendeu? Evitando o conflito. Evita, entendeu? Mas isso, lá o juiz, né, que vai dar muitas vezes uma decisão equivocada de proibir a operação policial em áreas de alto risco, ou pior, proibir o uso da aeronave, que é para proteger o cidadão, é para diminuir o efeito colateral, é para apoiar o policial. Só que a gente sabe que muitas dessas decisões têm um cunho político, né? E por isso a importância da gente, agora na próxima eleição, saber votar e votar muito bem para que a gente tenha representantes no Congresso que defendam a família, defendam a polícia, defendam os valores das pessoas de bem. Sabe o que eu acho interessante, Haroldo? Tu estás falando aqui agora, eu vi esses dias, tinha um promotor, não vou usar o nome dele, né? Mas vou falar que ele teve que pagar uma indenização para um cara que foi condenado, não vou usar o nome também desse também, que foi condenado, e ele estava frustradíssimo. Quantos policiais tu conhece que já pagou, teve que... Advogado. E assim, ele está sentindo na pele o que o policial sente. Sim. Então assim, hoje, como ele era um cara que trabalhou numa grande operação, que era um promotor conhecido, Sim. ele está sentindo assim, olha, daqui a pouco... Ele está vivenciando o que a polícia vivencia todos os dias. diariamente. Opa, obrigado. Obrigado. Isso é um problema. Isso é um problema porque a gente acaba deixando na mão de algumas pessoas tomar decisões sem ter o conhecimento. Eu sempre falo que para dar opinião sobre a polícia tem um monte, mas para quando o pau pega, sai todo mundo correndo para um lado. Exato. E nós estamos indo lá na direção do problema. Exatamente. E eu queria te perguntar um negócio, falou da questão de correr em direção ao problema. Sim. Eu lembrei de uma coisa que eu vi tu falando, que tu estava no dia de 7 de setembro de folga. O que aconteceu nesse dia que tu saiu de casa cedo e chegou só de madrugada? Então, eu, nessa época, eu ainda trabalhava no COT da Polícia Federal, viajava muito, é um preço alto que a gente paga por ser de uma unidade de elite, em especial da Polícia Federal, que é em Brasília, mas a gente atua no Brasil todo, então imagina. E aí nesse dia, era um 7 de setembro, eu estava dando aula de inglês para o meu filho, né? Na época já tem tempo, ele era menor, e aí, de repente, eu escutei um carro entrando lá na rua, derrapando e batendo. E aí eu corri para a janela para ver o que era. Eu vi uma pessoa abrindo a porta e correndo. Aí eu falei, tem alguma coisa aí. Ou essa pessoa está fugindo de um criminoso que está dentro do carro. Ou ele é o criminoso. Ou ele é o criminoso que está fugindo da polícia. Alguma coisa tem, porque tu perdeu o controle, bateu com o carro, tu não vai sair do teu carro e sair correndo desesperado, tem alguma coisa errada. Eu, na mesma hora, peguei minha arma, desci, fui correndo. Uns 3 quarteirões depois, eu consegui alcançá-lo, e nesse ponto é a vantagem de ser atleta, de ser lutador de jiu-jitsu e policial. Eu entrava no carro, atropelava ele. Mas não ia dar porque o meu carro estava dentro da garagem até eu tirar o carro, entendeu? Então eu saí correndo, consegui alcançá-lo. Quando eu consegui alcançá-lo, eu dominei ele, levei para a delegacia, na verdade... Mas por que tu levou ele para a delegacia? Então, porque liguei para a PM, o 90, e ali, quando a PM chegou, a gente constatou que ele tinha um mandado
de prisão. prisão contra ele. Na época, hoje em dia, todos os policiais têm um celular e boa parte deles tem o acesso a um InfoSeg, a um Consultas Integradas, algum banco de dados que já te dá... Aqui em Santa Catarina é o CISP, é o CISP. Sistema de Integrado de Segurança Pública. Então, opa, A carninha tá boa, pega aí, É. garoto. Obrigado. obrigado. Então, os policiais militares ali checaram, viu que ele estava com mandado e fomos até a delegacia. Chegou a delegacia, os policiais militares... Cumprimento de mandado, o seguiram. PM podia ter levado. Não, mas... Ele podia ter levado, não precisava tu ir lá, porque tu eu não na fez minha prisão. folga, Enfim, E aí mas- tu pegou e foi conduzir o cara. Aí lá na delegacia, era, imagina, 7 de setembro, a delegacia de Sobradinho, a cidade satélite do Distrito Federal, muitas ocorrências e na delegacia só estava o escrivão. As equipes todas estavam fora. Na rua fazendo diligências. Feriado, né? Ainda mais feriado de 7 de setembro, então sempre muita festa, muita Reduz coisa. também o número de efetivo policial. Efetivo. Então, aí estávamos lá, eu e o escrivão, o delegado estava se deslocando lá para a delegacia, estava vindo acho que de uma outra ocorrência, e nesse meio tempo entraram algumas mulheres desesperadas na delegacia, gritando: socorro, socorro, tem um homem com 2 facas, muito obrigado. Tem um homem com 2 facas, um lutador com 2 facas, quebrando os carros todos da rua, querendo matar o irmão dele. Aí, quando falaram isso, na mesma hora, o colega o escrivão olhou para mim e falou assim: ó, eu não posso sair daqui, eu tô sozinho na delegacia. Te vira. Aí eu falei: caramba. Eu falei: ó, senhora, eu sou policial federal, se a senhora me levar lá, eu posso ver o que eu posso fazer para ajudar. Por quê? Eles já tinham ligado também para a PM, só que nesse final de semana, esse feriado, as ocorrências estavam pipocando. E a delegacia ficava a 2 quarteirões do local da ocorrência. Então, foi mais rápido elas chegarem lá do que ligar para a PM e a PM conseguir a viatura para ir lá fazer a ocorrência. E aí, então, eu entrei no carro com eles, e aí no carro estava... E tu só tinha na informação de que o cara era lutador, tava com 2 facas. Sim, quebrando os carros todos e indo atrás do irmão para matá-lo. Então, assim, tu já chegou numa situação que tu não sabia o tamanho do cara, não sabia qual era o problema. Não sabia nada, só Tava que eu ia vendido. ter um problema. Tu ia ter um problema. Exato. E aí, por isso, no carro, no deslocamento, eu falei com ela, eu falei: senhora, a senhora tem filmador em casa? Porque na época eu não tinha celular. Isso tem mais ou menos eu fui depois condecorado por essa ação, acho que tem uns 15 anos, 14 anos. O celular não era tão comum na época. E aí, ela falou assim: eu tenho. Aí eu falei: ó, quando chegar lá, eu só vou abordar esse senhor a partir do momento que a senhora falar que está gravando. E por que eu fiz isso, Rui? Ela já tinha me falado que ele era uma pessoa, era vizinho, estava lá, parecia que estava com um surto psicótico, entendeu? Infelizmente, parece que a mãe dele tinha morrido naquela semana, acho que de câncer. Ele tinha passado por um momento difícil, né? E estava com esse surto psicótico, ou seja, era uma pessoa de bem. Aí eu imaginando, é uma pessoa de bem, mas naquele momento está cometendo um crime. Eu vou abordá-lo, ele vem com 2 facas para cima de mim para esfaquear. A opção técnica correta é o quê? É efetuar o disparo. Né? Inclusive não deixando se aproximar, porque a gente sabe que uma pessoa com uma faca a menos de 7 metros vindo para cima de você, por mais rápido que você seja em sacar e atirar, provavelmente ela vai conseguir te deslocar. ferir, entendeu? Então aí eu pensei: pô, eu vou chegar lá, quando eu abordar esse rapaz vai vir para cima de mim, eu vou ter que efetuar o disparo. Assim que eu acertar o disparo nele, vão falar: mas você matou ele, não era para matar ele. Eu falei: caramba, vou ter problema. E aí eu falei: então vou pedir para ela, a senhora filma, porque aí eu ia estar legitimado, eu ia estar mostrando que toda a força que eu teria usado teria sido... Tá dentro do uso do escalonado da força. Exato. E aí quando cheguei lá, foi exatamente isso. Ela já pegou a filmadora. Quando ela começou a filmar, eu fui para cima dele e fui abordá-lo. É engraçado no vídeo, né, que eu vou passar para você. Manda ali para botar no podcast para o pessoal ver. No vídeo, assim,
câmera antiga, então não dá para você ver muito bem, até porque o câmera não chegou perto da ocorrência, porque ele, imagina, vai ter tiro, vai ter facada, então o cara ficou um pouco de longe. Mas tinha um senhorzinho, lá um coroinha, que estava muito indignado com a situação e estava indo para lá, que esse cara tá quebrando os carros, não sei o que, e foi indo para cima. E a narração do filho desse senhor chega a ser hilário, porque ele começa a gritar com o senhor, vem pra cá, o pai. Aí a mulher desse senhor também, você é maluco, vem pra cá. Aí, mas nisso, eu tô lá fazendo a ocorrência. Quando eu abordei o rapaz, eu dei a ordem, né, para que ele soltasse a faca. Ele não só não soltou a faca, como ele veio para cima de mim para me esfaquear. Tecnicamente, o correto teria sido eu efetuar o disparo contra ele. Só que eu não sei o que na hora me fez não efetuar o disparo. Talvez tenha sido o conjunto de fatores. Conhecimento anterior que tu já tinha dado o caso dele. Exato. Eu sabia que ele era um cidadão de bem e possivelmente ele não estava nas suas melhores condições de discernimento, estava desesperado, tinha acabado de perder a mãe estava em intenso sofrimento, né? E por conta da minha expertise, da minha proficiência em combate corpo a corpo, E minha pergunta, qual era o tamanho do cara também? Isso era importante perguntar. Rapaz, o cara era grande assim, que nem você, forte, eu com esse corpinho de meio quilo, né? Tá louco, eu tinha tirado, Haroldo. O cara era lutador. Lutador com faca e duas grande. facas, lutador, ele era lutador de jiu-jitsu, cara forte, halterofilista, inclusive tinha academia lá na região, depois eu fiquei sabendo. E aí quando ele veio para cima de mim para me esfaquear, eu optei por não efetuar o disparo e consegui desarmá-lo, derrubá-lo e imobilizá-lo. E interessante que na hora que eu fiz esse desarme, a faca, uma das facas veio arrastando, né? Veio deslizando até o pé do câmera. O câmera estava filmando, aí deu até um efeito especial, que aí ele foi, abaixou aqui, todo mundo vê que porque a imagem realmente não está muito boa. Você vê duas pessoas ali brigando, o grito, mas aí você vê a faca vindo para cá, ele volta, e aí em seguida eu deixei ele imobilizado. Pouco tempo depois chegaram 2 policiais civis da delegacia, que aí quando eles chegaram, cadê? Pô, esse cara aí? Caraca! E aí nisso ele já tinha colocado ele no chão, já estava imobilizado, com uma imobilização de uma chave de pé, que a gente já tinha desenvolvido essa doutrina lá no COT da Polícia Federal. Então eu estava pronto, meio que de joelho, dando uma chave de pé numa posição de joelho, dominado, ele com os braços para trás. Aí os policiais só chegaram, puseram a algema. Lembrando que eu não estava com a algema porque eu estava dando aula de inglês para o meu filho mais cedo. Olha só. E já tinha levado um cara com mandado de prisão para a delegacia. Exato, né? Então, aí quando a Polícia Civil, a equipe chegou, fomos para a delegacia. O engraçado foi quando a gente chegou na delegacia, os colegas foram levando, né? O cara muito forte, aí todo arrebentado, porque a gente entrou em confronto. E não tem como você... esse é o problema também dos pseudos especialistas ficarem falando, né? Que às vezes você precisa dar um golpe traumático para que você consiga subjugar aquele criminoso. Então você não vai achar que você vai pegar o dedinho dele, vai fazer assim, e vai o cara vai resolver. rodar, vai cair. O cara já vai te dar um soco, numa cabeçada. Então eu tive que fazer a luta corporal realmente com ele para desarmá-lo. E aí quando os colegas estavam entrando na delegacia com ele, aí o delegado Pedro, eu lembro o nome dele até hoje, inclusive ele fez um ofício relatando aquilo que até hoje eu me emociono quando eu leio, delegado incrível. Aí quando o delegado Pedro passou, aí me olhou assim, aí olhou pro cara que estava algemado e falou, você que é o policial? Eu falei, sim. Aí ele, aquele ali que era o cara com a faca? Eu falei, sim. E tu não deu um tiro nele, não? Como é que tu fez, rapaz? Eu falei, não, delegado, é que eu sou lutador também. Ele, rapaz... Aí ele ficou assim, surpreso, né? Porra, mas até eu, porque também luto e também, assim, numa situação dessa... Não, eu volto a dizer, tecnicamente, o correto era efetuar o disparo. Mas eu não sei, foi o misto da emoção de eu saber que aquela pessoa já estava em sofrimento,
né? Intenso por conta da perda. Empatia, né? Exato, empatia. é empatia. Ter empatia que com o outro, né? Exato, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Depois, e aí ficamos lá para fazer a ocorrência, quando era já quase meia-noite. Que horas começou isso? A gente tinha acabado o almoço. Tinha acabado de almoçar, descansado um pouquinho, tinha começado a dar aula de inglês pro meu filho. Logo em seguida teve a primeira ocorrência. E aí, meia-noite, minha esposa com os meus 2 filhos, eles foram até a delegacia para levar um sanduíche para mim e para que eu pudesse ficar um pouco com eles, porque era uma missão atrás da outra e até na folga eu não estava conseguindo sequer estar com meus filhos. E por conta disso, o delegado Pedro, ele narrou isso, né? Que eu, desde o primeiro momento, na folga, no feriado, que tinha feito a primeira ocorrência aí por dificuldade da delegacia, por falta de pessoas que estavam policiais em outra ocorrência, eu fui assumir essa ocorrência sozinho e acabei também, aí consegui, tive êxito, levei para a delegacia e estava lá com a mesma boa vontade desde o início até o final, a ponto da minha família ir lá para que eu pudesse ter um pouco de contato com eles. E aí botou isso no ofício que foi para o diretor-geral da Polícia Civil, que encaminhou para o diretor, para a minha chefia e para o diretor-geral da Polícia Federal e que me condecorou por conta disso, por eu ter, inclusive, me colocado num risco muito acima do exigido para que aquele infrator, aquela pessoa que estava no momento cometendo aquele crime, que eu pudesse poupar a vida dela. Então, eu me coloquei num risco muito acima do exigido por lei para que aquela pessoa pudesse, ainda que cometendo um crime, sobreviver. E por isso que eu também não me incomoda muito quando as pessoas querem colocar como se a polícia tivesse satisfação de matar o criminoso. Não, a gente quer cumprir a lei. Infelizmente, na maioria das vezes, em especial em regiões como o Rio de Janeiro, o confronto armado é inevitável. Uma pessoa que está com um fuzil na mão, não adianta, você não vai falar polícia, mão na cabeça, soltar a arma. Não existe isso. Mas nenhum policial honrado, ele fica satisfeito com o confronto e com ter que neutralizar. Por eu ser atirador designado, né, por eu ser sniper, muitas das vezes as pessoas têm curiosidade e me perguntam, quantas pessoas você já matou? Quanto salvou, cara? Exato, é o que eu falo. Eu nunca matei ninguém, eu apenas salvei vidas. Legal. Ou a minha, que sou um policial honesto, que era um policial honesto e honrado, ou de alguém da minha equipe, ou de um outro cidadão de bem que estava correndo risco porque aquela pessoa era uma ameaça real. Então, eu, na condição de atirador e de policial, todas as vezes que eu efetuei um disparo foi para salvar uma vida. Cara, você come aí, aproveita e come que eu vou te contar uma outra história aqui, e já vou te perguntar também. Sim. Assim como na polícia, todas as profissões têm pessoas boas e pessoas ruins, Haroldo. E não adianta a gente pegar e falar que a polícia vai ter um monte de gente que nem você, que não vai ter um monte de gente também que tem outra postura errada. A gente vai encontrar pessoas, somos pessoas. A polícia é servida, a política é servida por um cidadão como da sociedade. É o que nós temos. Entendeu? Então, assim, a gente vai encontrar pessoas que são dignas, pessoas que sacrificam pela missão, como tu fez. E vou te contar um caso interessante, aí vou te perguntar. Cara, eu lembro uma vez numa operação que a gente foi, numa questão de desmanche de carro, e essa foi ao contrário. Foi no desmanche de carro, eu comecei a procurar, era uma oficina, e nessa oficina tinha uma casa no meio do terreno. Aí eu comecei a procurar onde estava esse carro, que o cara estava picando, tinha tudo ali, tinha informação, tinha tudo. E aí o cara assim, cadê o mandato? Você é um folgado? Vocês são uns folgados? Eu falei assim, amigo, não precisa de mandato. Eu estou olhando a sua oficina. Aqui, a polícia... Fiscalização policial. Pode fiscalizar. Ele, não, porque você é folgado. Aí eu peguei e falei, cara, eu sou lutador há um tempão, dei aula aqui em Blumenau, todo mundo sabe que eu sou policial, sabe que eu sou lutador, que eu dei aula nas academias. Peguei, guardei a arma e fui falar com ele. Muitas vezes, tu ganha só na conversa, tu ganha na sugestão, assim, meu amigo, tu é folgado. Eu fui falar com ele. Nisso que eu fui falar, aí entrou um outro policial pequenininho e empurrou o cara, bicho. Eu fui falar com o cara, dar uma sugestão no cara, pra ver se ganhava ele. Desescalar o estresse. Guardei a arma, fui lá conversar com ele, o policial veio e já empurra o cara. Nesse que o cara empurrou, o cara pegou e me deu um soco. Na hora que eu vi que ele tava dando soco, eu só botei o ombro, pegou o ombro e pegou o rosto. A primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, eu tomei um soco na cara. A primeira coisa que me deu assim foi assim,
porra, o cara me deu um soco na cara, ele tá maluco. E por quê? Eu não tava esperando aquela É. reação. Eu fui para baixar a situação. Você não fez nada que desse motivo para aquilo. Entendeu? E aí eu tomei um soco na cara e naquele momento ali eu falei assim, já não dá mais para recuar. Daqui em diante, ele já mostrou força, eu vou ter que mostrar mais força para ele. E aí eu peguei e dei um chute no peito do cara. Mas eu peguei e dei um chute no peito do cara. O cara nem mexeu. O cara era maior do que eu, Haroldo. E forte. Sabe aqueles animais que botam o motor sozinho e tira? Era esse cara. Ele vai assistir isso ali e vai falar assim, foi verdade. Cara, o cara era muito forte. Eu chutei ele, nem se mexeu, cara. E aí eu falei, cara, que merda, vou ter que dar um soco na cara dele, porque eu precisava botar ele no chão para algemar ele. E aí eu peguei e vim, entrei, pum, botei direto nele e ele caiu. Algemamos o cara, levamos o cara pra delegacia. Eu lembro que tinha 4 viaturas nessa bronca. Quando a gente foi embora tinha 3. Um outro policial que viu que quando a comissão, o pau pegou, começou o confronto, ele entrou dentro da viatura e vazou, cara. Foi embora, ele não queria estar naquele local, sabe isso, assim? E acontece, cara. Então, infelizmente, na polícia vai ter também gente que tem vamos lá, coragem, essa postura, e vai ter gente também que vai ter outra também. Sim. E a gente vai encontrar muitas das vezes na polícia o policial que não quer ser policial. Sim. E aí entra a questão do concurseiro. Sim. E aí eu te pergunto o seguinte, Haroldo, eu tenho uma posição que eu acredito que nenhum policial deveria entrar como chefe. Nenhum policial deveria entrar como chefe. Isso é uma posição minha, com todo respeito àqueles que já passaram, já entraram como chefe, mas eu acho que daqui pra frente a gente poderia mudar. Depois de um tempo, ficou 15 anos na Polícia Federal. Isso. Chegou no final de carreira, chegou ali no... Sim, agente de classe especial, não tinha Classe mais o que especial, fazer. não tinha mais o que fazer. Apenas com 15 anos já, e não tinha mais, eu teria, vamos supor, mais 10 anos pelo menos, já no topo. E aí a minha pergunta, não seria mais estimulante se você pudesse, nesse momento, virar delegado, de repente, quando eu falo virar delegado, não, é fazer um concurso interno, pela experiência que você tem, pro próprio cidadão seria vantajoso, porque você receberia como agente durante, no mínimo, 15 anos, no mínimo, porque nem todos seriam chefe, mas teria possibilidade, e depois, a partir daquele momento, poderia ser chefe com experiência e com respeito dos demais. Eu defendo isso. Eu também, Rui. O que acontece? A estrutura, eu posso falar particularmente da Polícia Federal, mas ela se replica, né, em todas as polícias judiciárias no Brasil. Pode ter alguma peculiaridade, né? Às vezes o cargo muda de nome, mas normalmente é aquela estrutura. Você imagina que eu, com 15 anos, né, de Polícia Federal e todos eles praticamente na atividade fim da polícia, o quanto de experiência, né, que a gente foi adquirindo, vai ser a mesma coisa você, e que essa experiência, ela é incalculável, o valor dela, e você não a conquista da noite para o dia. Então não tem como uma pessoa desenvolver a expertise da atividade policial simplesmente através de uma prova de concurso público. Exatamente. Né? E eu vou te falar, né, você me perguntou, eu acabei que eu não terminei de concluir, mas um dos motivos os quais me levaram a sair da Polícia Federal foi isso, porque hoje eu estava já como agente de classe especial, eu já tinha feito todos os cursos, não tinha mais curso, né, que eu pudesse fazer para seguir naquela área, né, que eu gosto, que é a área operacional. E eu não tinha mais um desafio, eu não tinha, por exemplo, eu não tinha essa estrutura, não me permite sequer chefiar uma unidade de operações especiais. Eu nunca poderia ser, por exemplo, o chefe do COT. E aí eu te pergunto, no COT, inclusive, não há inquérito. É uma unidade de elite, lá a gente não faz a investigação. Na CAOP, a Coordenação de Aviação Operacional, a mesma coisa. Delegado algum tem inquérito. Na DITEC, na Diretoria de Tecnologia da Polícia Federal, né, onde estão os peritos, a mesma coisa, não há inquérito. A administração, na DELOG, que é a Direção de Logística da Polícia Federal, não tem inquérito. Então, por que a chefia vai ser de um bacharel em direito e não em alguém que tem um mestrado, que tem um doutorado em administração?
Em tecnologia da informação. Em tecnologia da informação. Tem vários setores, administração, contabilidade. Exato, exato. Por exemplo, nos crimes financeiros, né? Você tem, óbvio, você tem o viés de direito tributário, você tem, né, pela legislação específica, lavagem de dinheiro e tal. Mas você tem algo muito forte que é a contabilidade. Então, a polícia, a investigação, a polícia judiciária, ela é um conjunto de expertise e não apenas o bacharel em direito. Então, essa estrutura, ela é muito falha. E vou te falar, poucos são os países do mundo em que essa estrutura existe. E a gente está conversando aqui, Haroldo, falando isso, não é nada contra o que os delegados que já estão ali. Na verdade, a gente está falando que é possível mudar e Pra que aperfeiçoar. Aperfeiçoar, Sim. essa é a ideia. E aí que entra a questão, né, Haroldo? Por que a gente não consegue mudar isso? Então, você sabe que uma mudança dessa vai atingir muitos interesses. Porque quem está numa casta, quem está numa condição de favorecimento, não vai querer que aquilo mude, mesmo sendo melhor para a sociedade. Porque Chegou nesse ponto, é isso aí. a nossa, o ponto não é que, então vamos dar oportunidades pro agente virar delegado. Cara, esse não é o principal ponto. É óbvio que isso contribui, porque isso vai motivar pessoas. Eu não digo nem chegar ao cargo de delegado. Eu vou te falar, não é um cargo que me... A função de delegado, né, não mexe comigo, né? Agora, é óbvio que você, sendo um policial vocacionado, você quer, de algum momento, ascender a funções de chefia para você poder pegar aquela tua experiência e replicar, disseminar na sua equipe e oferecer um trabalho ainda melhor. Então, esse ponto ele tem que ser entendido não porque vai tirar a vantagem dos delegados para dar vantagem para os agentes, escrivães, não é isso. É para que a gente consiga botar as pessoas que possuem maior expertise na investigação policial, na atividade policial, coordenando as investigações, as operações. Porque eu vou te falar, eu desafio qualquer delegado que passou agora no concurso da Polícia Federal, que tem meses, a ter 1% da experiência que eu tenho em missão policial, em planejamento porque muitas vezes, inclusive quando o delegado, o coordenador, o chefe é uma pessoa de mente aberta e inteligente, o que ela faz? Ela vê aquele agente antigão que saca, que sabe o que está fazendo, fala, irmão, vem cá, e aí, como é que vai fazer essa operação aqui? Por onde a gente vai entrar? Qual embarcação, qual viatura, o que você vai fazer? Né? Então, a necessidade de se mudar essa estrutura é para que a gente consiga entregar um serviço ainda melhor para a sociedade, porque hoje, infelizmente, a solução dos inquéritos, né, a resposta ao resultado prático dos inquéritos é muito ruim, entendeu? O inquérito em si, por si só, ele é mais uma burocracia, que, como eu falei, existe... Que não é para resolver, é para que tenha procedimento. Exato, entendeu? Que é, inclusive, legalmente previsto, dispensável. É legalmente dispensável. Pode o Ministério Público simplesmente pegar aquele entendimento, aquela tipificação que foi feita pela autoridade policial e falar, não, eu não acho nada disso, tá? Eu acho que é isso aqui e eu quero essas diligências, entendeu? Então, assim, é óbvio, eu não estou desmerecendo o trabalho dos delegados. Eu só estou mostrando que esse trabalho ele é colocado de uma maneira que não é a real, não é na prática. Porque toda a estrutura de investigação ela é feita por profissionais das mais diversas expertises. É o contador, é o geólogo, é o administrador, entendeu? É o matemático, enfim, é o químico.
entendeu? E a experiência, né? E aí a experiência, que aí você alia. Então, realmente, é muito necessário que se repense essa estrutura. Para isso acontecer, a gente vai mexer com o conforto e a vantagem de um grupo, que é um grupo com poder, é um grupo, né? Que influencia, tem a capacidade de influenciar muito o Congresso. Sim. E a única Fortíssimo. maneira da gente melhorar, de modificar essa estrutura e melhorar o serviço entregue pela polícia é a gente apoiando pessoas que defendam uma reformulação da estrutura policial. Haroldinho, vou encerrando, mas eu queria dizer uma coisa importantíssima, concluindo o que tu falou ali. O grande problema para mim que eu vejo é que tu ficou 15 anos na Polícia Federal e você serviu realmente, você trabalhou pela segurança, trabalhou pela sociedade. E infelizmente nós vemos que algumas pessoas acabam fazendo concurso e ficam naquilo ali porque por às vezes ser frustrado, não ter conseguido passar num outro concurso. Sim. E fica ali porque para ele é confortável estar como chefe. Sim. Entendeu? Se ele tivesse que passar lá pelo começo, trabalhando na polícia, talvez ele tivesse abandonado há muito tempo. Sim. Então a gente precisa de policial, tem que ser vocacionado. Polícia é polícia. Polícia. Não é lugar para concurseiro. Exato. Essa é a questão. Isso para mim encerra tudo. Para mim, polícia tem que ser vocacionado. Se tu não for, procura outros concursos, porque aqui Exato. tu tem que realmente ser vocacionado. Você vai ser cobrado de uma maneira que nenhum outro concurso, nenhuma outra carreira vai te cobrar. Então, aqueles que têm interesse em seguir a carreira policial, que seja por amor, que seja por vocação, porque senão rapidamente vocês vão ficar frustrados, o serviço entregue vai ser deficiente e o pior, a pessoa vai estar colocando em risco a própria vida E da família. a vida da família e de terceiros. Eu, quando decidi sair da Polícia Federal, foi justamente por eu ter chegado num ponto em que eu não via mais um horizonte, não havia mais desafio para mim, né? E aí eu decidi seguir novos caminhos. Agora, inclusive, acabei de chegar de uma missão humanitária na Ucrânia, que só foi possível eu desempenhar justamente por ter saído da Polícia Federal e seguir novos caminhos. Tenho muito orgulho de ter sido policial federal, muito orgulho mesmo, tenho muito orgulho da Polícia Federal e muito feliz de ter passado esses mais de 15 anos na Polícia Federal de maneira vocacionada. Era do primeiro momento que eu acordava até a hora de dormir, pensando na polícia e querendo sempre entregar o melhor serviço possível para a sociedade. Pessoal, eu queria agradecer ao Haroldinho, queria agradecer poder compartilhar um pouco, você ter compartilhado com a gente um pouco da tua experiência, porque tu tem muitas histórias, tu tem um conhecimento vastíssimo e eu tenho orgulho de poder dizer que nós tivemos, que você esteve na Polícia Federal, você fez um serviço para a sociedade e realmente um serviço valoroso e de ter conhecido você desde pequeno, né, cara? E assim, tu vê, nós dois saímos de lá da comunidade, da favela do Rado, Jacarezinho. Sim. E assim, seguimos caminhos corretos. Que muitas vezes... Somos exemplos vivos, né? Exemplo. E vivos mesmo, porque muitos dos nossos amigos hoje não estão mais aqui, que realmente não quiseram trabalhar, acharam que o caminho mais fácil, só que a gente batalhou, trabalhamos pra caramba, corremos atrás e mostramos que é possível vencer. E que com dignidade. Eu queria te agradecer, meu irmão, a vontade ali para tu fazer tuas considerações finais, porque eu me despeço por aqui, pessoal. Então, Rui, eu que agradeço, tá? O convite, fico muito feliz de estar aqui com você, de ver também que você teve todo esse sucesso, né? Nós que viemos lá da base mesmo, da sociedade, com tanta dificuldade, e vencemos. E orgulho de você, de ver que você é a pessoa íntegra que você é, o policial íntegro, e de estar aqui nessa cidade maravilhosa, Blumenau, né, de ter conhecido esse povo maravilhoso. A família do meu pai toda é de Santa Catarina, Florianópolis, São José. Não havia tido a oportunidade de conhecer Blumenau. É bacana que até quando você entra, tá lá Ischlib Blumenau, né, por conta da colônia alemã. Eu também sou descendente de alemão. Meu filho se chama Wolfgang. E estou muito feliz de ter participado aqui com você. E
Foi um prazer, meu Pô, amigo. irmão, Muito obrigado feliz. mesmo, pô. Feliz. Obrigado.